tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a nossa querida girafa, mais um animalzinho com a letra G, aqui em vermelho, a letrinha G que a gente está vendo na nossa aula. Então, a girafa, o que a gente sabe sobre a girafa? A gente já sabe que a girafa é um animal gigante, altíssimo. Quem já foi no zoológico aqui do Rio de Janeiro deve ter conhecido a girafa. Lá tinha uma girafa antigamente, não sei se ainda tem, que está em reforma o zoológico. Então, hoje a gente vai fazer um passeio virtual para o zoológico de Itatiba, em São Paulo. Então, para a gente começar a nossa viagem, vamos ver como é que é a palavrinha girafa. Ó, gi, eu tenho a sílaba gi, urá, olha a letrinha R que treme a língua, o R pode tremer a língua ou arranhar a garganta, ó. Gi, ra, fá. Olha a letrinha F aí de novo, que a gente já viu a letrinha F, F de faca, de fada. Então, são 3 sílabas. E, realmente, se eu bater palma, ó, gi, ra, fá. Eu tenho 3 partes, ok? Então, vamos ver o que a gente já conhece sobre a girafa. Então, a nossa visita vai começar agora, hein? Vamos lá? Vou apertar aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Fernanda, sou médica veterinária aqui do Zooparque Itatiba. Há 2 semanas atrás, a gente fez a primeira live aqui do Zoo, né, falando um pouquinho sobre as girafas. E aí a gente teve problema com a internet, o sinal caiu, e aí o áudio acabou não rolando, ficou bem prejudicado. Então, hoje a gente fez o possível durante essa semana aí, para hoje a gente estar falando mais sobre elas, né, que são incríveis. São super carismáticos, os animais mais adorados aqui no Zooparque. Né? As girafas são os animais mais altos da Terra, né? São animais bem característicos, porque tem esse pescoço longo, essas patas compridas, essas manchas que parecem um mosaico. Né? Essas manchas, elas servem para camuflagem, servem para o controle da temperatura corporal desses animais, e também serve como uma forma de impressão digital, como se fosse a impressão digital do nosso dedo. Porque se a gente observar bem, as manchas de cada animal são completamente diferentes das do outro. As girafas, elas ocorrem, né? elas são naturais da região das savanas e florestas lá na África. E aí, de acordo com a região em que elas habitam, a gente tem diferentes subespécies. Essas subespécies a gente consegue identificar por causa da coloração da pelagem delas, do padrão dessas manchas que elas apresentam e dessas espécies de chifre aí que a gente chama de ossicone, né, que aparece na cabeça delas. Então, a gente tem diferentes subespécies. Aqui no zoo, a gente tem 3 animais. Tem aqui os 2, né, que são 2 girafas do norte, da subespécie Rothschild, que é uma das subespécies mais ameaçadas. Então, o Oscar e a Hortência. E aí, lá do outro lado, a gente tem a Iana, que é a subespécie do sul. A gente, quando fez a primeira live, a gente tinha deixado uma caixinha aberta no Instagram para vocês mandarem as perguntas. Né? A gente selecionou, separou aquelas que apareceram com maior frequência. E aí, hoje, a gente vai voltar para responder essas perguntas, mas também a gente vai responder as perguntas que vocês estiverem mandando ao vivo aí durante a live. Para me ajudar a responder e tirar as dúvidas de vocês, eu vou chamar o Anderson. Oi, Anderson. Oi. O Anderson é cuidador de animais aqui do Zoo. Ele que é o responsável pelos cuidados com as girafas, né? Então, ele, mais do que ninguém, conhece muito bem cada uma delas para falar um pouquinho para a gente. Você me ajuda lembrando as perguntas aí? Vamos lá. A primeira pergunta que mandaram, Anderson, acho que é bom falar da surpresa também. Ah, verdade, eu esqueci de falar. No final da live, a gente vai falar sobre uma surpresa que a gente está separando aqui para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí até o final, que tem surpresa vindo por aí. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta, Anderson, é quanto mede uma girafa? Bom,
de macho para fêmea, existe uma diferença, né? A gente chama de dimorfismo sexual. Então, o macho vai acabar sendo um pouco mais alto que a fêmea. No caso aqui, como os dois têm quase a mesma idade, 6 meses de diferença, o macho ele é pouquinha coisa mais alto que a fêmea, tá? Mas o tamanho mais ou menos que pode chegar, no caso, vou falar a Iana, que já é uma adulta, né? Ela está com 4,5 metros, mais ou menos isso. No Oscar, ele deve estar com 4,20, lógico que ele vai crescer um pouco mais ainda, né? Podendo chegar aí uns 5, 6 metros, varia muito de subespécie para subespécie. E a hortênsia hoje deve estar 4, mas até como a gente fez ali um lugar para estar medindo elas, mas a gente não consegue chegar a 100% disso, tá bom? Elas podem chegar até mais ou menos aí quando elas estiver na fase adulta, até uns 1.200 quilos, tá, pessoal? Tem um monte de gente perguntando do chapéu já. Do chapéu, fica ligadinho aí, na surpresa, no final vocês vão ver. Anderson, o pessoal perguntou também qual que é a alimentação das girafas, o que elas comem. Eu vou falar do zoopark, o que a gente oferece aqui no zoopark, e eu vou falar um pouco da natureza. Girafa é um animal herbívoro, tá? Ela se alimenta de folhas, ela pode comer pequenas pastagens também, até ela pode pastar, só que como ela tem um pouco de dificuldade para estar abaixando, então ela quase não pasta. Então ela vai lá no alto, nas árvores, vamos colocar a cabeça aqui, aí não, nas árvores mais altas e usa a sua língua, se vocês olharem ali depois, ou a gente mostra já. Vamos tentar mostrar de pertinho aqui a língua deles? Peraí, vou mostrar a língua, Fernanda? Não, a da girafa, não a sua. O pessoal está pedindo para o Anderson falar um pouquinho mais alto, deve ser por causa da máscara. Tá bom, vou falar. Bom, vamos aproximar aqui então. Olha, Oscar, mais? Aí, pode entregar. Olha o tamanho dessa língua. É o que a gente chama, gente, de língua prênsil, né? Ela tem essa capacidade de abraçar e puxar a folha das árvores mais altas. Tá? E não é qualquer folha. Existem algumas espécies de árvore que ela consegue se alimentar. Na natureza, ela se alimenta principalmente da acácia, que é uma planta bem espinhosa. Já vou voltar a falar disso aí. Mas aqui no zooparque, vocês estão vendo aqui, a gente oferece uma espécie de uma ração e alguns tubérculos também. A gente oferece cenoura como enriquecimento ambiental. A gente oferece abóbora, tá? Tudo bem balanceado, pesado, controlado. Tá bom, pessoal? Mas também a gente oferece alguns galhos de algumas árvores que a gente tem aqui na região, né? É específico, tá, gente? Não adianta vir aqui no zoológico, pegar qualquer galinho e oferecer para elas. Olha a língua. Não adianta vir aqui pegar qualquer galinho e oferecer para elas, que isso pode vir a causar algum problema para elas, tá? A gente tem as folhas certas e a gente também oferece lá no fundo, se vocês conseguirem ver depois, a gente mostra, o feno de alfafa. Tá? É mesmo que é dado para boi, para cavalo, a gente oferece isso, tá? O dia inteiro para elas oferecendo alimentação. Tem algumas perguntinhas aqui. O pessoal está perguntando se a gente pretende reproduzir essas girafas e qual a idade delas. Você vai responder já? Bom, eu estava até nas perguntas aí já, mas a gente aproveita já o gancho e faz essa pergunta, junta com a pergunta com essa, qual que era a pergunta aí mesmo? Deixa eu achar aqui. Qual o tempo de gestação de uma girafa? E de onde vieram as nossas girafas e quantos anos elas têm? Tá, eu vou responder o tempo de gestação, falar um pouco sobre o filhote. Logo em seguida, a Fernanda fala para vocês essa pergunta aí que foi feita aí, se pretende ou não, tá? Bom, o tempo de gestação é 15 meses. Eu tenho esse aqui interessado no meu chapéu. A gestação é de 15 meses, tá? Mais ou menos, acho que é 1 ano e 3 meses, né? Isso? 1 ano e 3 meses. Nasce somente um filhote. O filhote fica com a mãe mais ou menos de 6 a 12 meses amamentando. Né? E ela é uma coisa curiosa que ela pare o filhote de pé, tá? O filhote despenca mesmo, dá um tombaço de 2 metros de altura, mas isso não causa nenhum problema para ele. Logo em seguida ele já fica de pé, 1 hora depois ele já fica de pé, acompanha a mãe e segue a vida normal, tá bom? Uma coisa curiosa também é que o filhote... Então, galera, a gente só viu um trechinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vamos fazer agora um resumo das informações que a gente viu, tá? Que vai ajudar no nosso trabalhinho. Então,
A girafa é o animal mais alto da Terra. As manchinhas que ela tem no corpo marrom, as manchas são como impressão digital, que nem a gente tem no nosso dedo, né? Essas marcas que faz a gente ser único no mundo, as manchinhas da girafa também faz ela ser única no mundo. E que elas são originárias da África. Aqui algumas informações interessantes, por exemplo, um macho pode chegar até 6 metros, olha, é bem mais alto que a gente, 6 metros, é um prédio de 2 andares, né? Se cada andar tiver 3, então mais ou menos uma casa de 2 andares, imagina como é alta. E uma fêmea pode chegar a 4,5 metros, 5 metros, ela é um pouquinho mais baixa. E o peso da girafa varia entre 1.000 a 1.200 quilos. Nossa, é muito pesado, né? E mais alguma informação, elas comem folhas nas árvores, no alto das árvores, porque como ela tem esse pescoço muito longo, ela tem dificuldade para baixar para comer essa pastagem, tá vendo aqui no chão? Essa pastagem aqui é difícil para ela pegar, porque para ela pegar isso ela tem que se ajoelhar, então é complicado. Então para ela é mais fácil acessar as comidas que estão, as folhas que estão nas árvores. Então, ela é chamada de animal herbívoro. Animal herbívoro é animal que só come folha. Então, você vê que ele come folha, ele mostrou ali também abóbora, batata doce, ração, né? Mais ou menos isso que eles alimentam a girafa. E o tempo de gestação da girafa é bem maior que o nosso. Um ser humano leva 9 meses para gerar um filho. E a girafa leva 15 meses, 1 ano e 3 meses. Ele fala isso lá na gravação. E a girafa só dá um filhote por vez. Diferente de cachorro, gato, que dá vários, a girafa só dá um filhote por vez e ela tem um filho em pé. O bebê praticamente despenca, né? Que ele fala ali. Ele nasce mais ou menos, ele despenca numa altura de 2 metros, que é mais ou menos a altura das pernas dela aqui. E ele já nasce e fica com a mãe durante um tempo. Tá? Então, assim, eu vou parar de compartilhar a tela. Então, diante dessas informações, dessa pesquisa que a gente fez sobre a girafa, desse vídeo que a gente fez, a gente vai fazer nosso trabalhinho no final de semana. Qual é o nosso trabalhinho? Aqui, ó, aqui a gente vai escrever girafa na nossa folha. A gente vai fazer o desenho da girafa, né? Um desenho legal, bonito, ela é bem comprida. E a nossa tarefa é escreva 2 frases com a palavra girafa. Então, a gente vai pensar em todas essas informações que a gente ouviu e o que a gente já conhece sobre a girafa, né? Então, vamos tentar montar 2 frases. E como é que a gente pode começar a nossa frase? Vamos começar da forma mais fácil. Quando a gente vai falar para alguém sobre a girafa, a gente fala assim, a girafa é... Então, a gente vai começar assim, ó. A, espaço, girafa, espaço, e eu vou botar alguma característica dessa girafa. A girafa é alta, a girafa é amarela com manchas marrons, a girafa é pescoçuda, a girafa é pesada. Então, assim, eu vou botar alguma característica dessas que eu ouvi, tanto na visita do zoológico, quanto que a gente compartilhou aqui de informação. Tá? Então, vou montar a primeira frase. A girafa é alguma coisa. E a segunda frase, ela tem um filhote, ela tem uma gestação de 15 meses. Eu vou botar alguma informação. Ela tem manchas marrons, ela tem chifrinho na cabeça, ela tem o rabo, né? Quanta coisa que a girafa tem? Um monte, né? Então, vou montar essas 2 frases, tá bom? Bato foto e mando para a gente botar na pastinha dos trabalhos. Um beijo e bom final de semana para todos vocês.